As coisas que a gente vê no mato nem sempre querem ser vistas, e algumas deixam marca que nem o tempo consegue apagar. Meu avô nasceu e viveu quase toda a vida em Manaus, mas parte da juventude dele foi passada nos interiores do Amazonas, trabalhando em lavouras e sítios que dependiam de gente resistente para manter a produção e a ordem nas terras. Entre os muitos ofícios que acumulou, um dos mais longos foi o de vigia noturno de plantações. Ofício solitário, de quem conhece o peso da noite e sabe escutar o silêncio tanto quanto os ruídos. Nos últimos anos, ele conta pouco, economiza palavras, talvez por cansaço do corpo e da mente. Mas quando chega a época da colheita do milho e o cheiro adocicado das espigas verdes começa a se espalhar na cidade, é inevitável. Em algum momento, ele retoma a história da noite que, segundo ele, foi a única em que sentiu medo verdadeiro dentro do mato. Era final da década de 1960, talvez início dos 1970. O sítio onde trabalhava ficava a algumas horas de barco da cidade, num trecho de várzea que alternava enchentes e estiagens extremas. No período seco, o milho crescia em fileiras altas, aproveitando a terra preta fértil e o calor úmido permanente. Durante o dia, homens e mulheres se espalhavam para carpir, plantar, adubar e colher as espigas já maduras. Ao cair da tarde, a plantação era entregue ao turno do vigia. O trabalho do meu avô era andar devagar pelas extremidades do milharal, contornar cercas, conferir portões e observar qualquer sinal de invasão, tanto de animais bravos quanto de pessoas interessadas em roubar para consumo ou venda. Havia coiotes do mato, porcos selvagens e até relatos vagos de onças que desciam das matas densas. Gente entrando escondida para roubar milho também não era lenda. Ele curtia a solidão da função. A noite na várzea tinha sons próprios, o coachar múltiplo dos sapos, o coro distante dos grilos, folhas roçando no vento úmido que trazia cheiros diversos, terra, água de igarapé, fumaça de fogão de barro vindo de alguma cozinha afastada. Em noites limpas, as estrelas pareciam derramar luz azulada sobre as fileiras de milho, criando um nevoeiro suave acima das plantas. Mas naquela noite, o céu estava fechado. Nenhuma estrela, nenhuma lua visível. O ar era mais pesado que o normal, e o calor parecia subir do solo em ondas lentas. Meu avô se recostou por alguns minutos na porteira, a espingarda encostada na perna, o lampião preso à mão esquerda. O barulho das folhas se movendo com o vento era constante, como chuva leve que nunca encosta no chão. Aproximava-se da meia-noite quando sentiu a primeira coisa estranha. Não foi som, foi sensação. Um tremor leve no solo, como se alguém muito pesado tivesse batido o pé a certa distância, transmitindo a vibração pela terra. Ele chegou a olhar para trás, esperando ver outro vigia ou algum animal grande na estrada, mas estava sozinho. O tremor voltou, e junto com ele veio um som abafado, quase um murmurinho. Apertou o ouvido para entender. A princípio parecia o bater das folhas umas nas outras, mas havia cadência, pausas, respiração. Logo percebeu. Era como ouvir pessoas conversando longe, por trás de uma parede. Vozes masculinas, talvez femininas, e algo que soava parecido com risada, mas cortada, como se alguém tentasse conter. Meu avô sabia que, naquele ponto, o ruído vinha de dentro do milharal. Ergueu a espingarda, acendeu o lampião ao máximo e entrou pelo carreador central. A cada passo, o mato fechava atrás dele e o deixava mais isolado. O cheiro mudou. Menos da fragrância doce do milho, mais de um verde mais intenso, de folha pisada e savana molhada. Andou uns 10 metros e resolveu anunciar presença. A voz dele, grave e seca, cortou o ar. Quem está aí? O silêncio durou só o suficiente para ele achar que não haveria resposta. Então veio um riso. Não riso de cumplicidade ou susto. Era um riso debochado, carregado de um timbre anasalado e irregular. Ele descreve como um riso que imitava o humano, mas não acertava o tom, como se fosse ensaiado por alguém que nunca soube rir de verdade. Ele avançou